Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Desemprego. Quem já viveu essa experiência sabe que o primeiro impacto é o fantasma da dúvida. O que fazer? Como recomeçar? O trabalhador fica sem chão. É impossível não pensar no futuro, além da insegurança de ocupar uma nova função. Mas esta realidade era bem pior antes da Constituição de 1988. Isso porque, em décadas anteriores, não havia nenhum amparo para o trabalhador desempregado. Era impossível até mesmo fazer um pé de meia para passar a fase da falta de trabalho. De repente você era mandado embora e não tinha como fazer. Família para cuidar, para alimentar, né? Contas para pagar. Uma situação delicada e muitas vezes desesperadora. A demissão, na maioria dos casos, pega o trabalhador de surpresa. Com Leia foi assim. Na década de 80, ela trabalhava com produtos de beleza. Leia lembra que chegou a ser demitida 5 vezes e que, na época, conseguir uma recolocação no mercado era complicado. Era muito difícil. É tanto que eu, como demonstradora de beleza, eu saí em domicílio fazendo limpeza de pele, maquiagem, para poder conseguir alimentar a minha família, ter um dinheirinho. Era muito difícil. A gente batia nas portas, não tinha quase esse negócio de currículo, então você ia assim de cara a cara mesmo nos lugares para ver se conseguia uma recolocação e era muito difícil. Djalma também passou pela experiência do desemprego. Na década de 80, ele trabalhava como pintor em Anápolis, cidade a 60 quilômetros da capital, Goiânia. E lembra que naquela época o trabalhador tinha poucos benefícios. Olha, era muito difícil. Porque você trabalhava, a única coisa que você precisava era o seguinte, é férias e se fosse demitido, fundo de garantia. Se tivesse tempo, bem, se não tivesse, saía um mano na frente e outro atrás. E aí, se você recebia aquele acerto, pagava uma coisa, pagava outra, daí menos de 30 dias já não tinha mais nada. Djalma lembra que em 81, quando foi demitido da oficina onde trabalhava, o filho mais velho era pequeno e o mais novo tinha apenas 2 dias de vida. A mulher de Djalma não trabalhava e a família passou por momentos difíceis. Eu não entrei em desespero assim, porque eu tinha uma grande parceira, tenho uma grande parceira do meu lado, que é minha esposa. E eu fiquei, um dia que eu ficar, minha filha, não sei o que vai ser da nossa vida não. Ela, calma, e procurei as oficinas de colega e tal, e ficava fazendo bico. Olha, tem coisa que eu não gosto nem de falar. Quando eu falo, eu me comovo. O meu filho mais velho, eu saía para procurar emprego e nada. Teve um dia que eu cheguei em casa, ele... Pai, não tem comida não, mamãe não fez porque não tem para fazer. Aquilo foi uma brincadeira, viu? Eu cheguei ao fundo do poço. Eu pensava isso, olha, por que pareça, eu pensava, poxa, o governo devia ter algum tipo de auxílio para o desempregado. O que o seu Djalma e a maioria das pessoas não sabia era que esse auxílio pós-dispensa do trabalho já existia em alguns países do mundo. A ideia do seguro-desemprego surgiu na Inglaterra no início do século XIX. Essa ideia do Estado amparar o trabalhador desempregado surgiu na Europa, mais precisamente na Inglaterra, em 1911, e depois foi se espalhando. Na década de 30, praticamente todos os países da Europa já tinham uma forma de auxiliar os trabalhadores desempregados. No Brasil, a ideia de criar esse benefício surgiu em 1946, com a Constituição Federal, que previa um amparo ao trabalhador brasileiro que ficasse desempregado. Mas ele demorou para se tornar uma realidade e ser de fato implantado. Esse benefício da Constituição de 46, que foi uma Constituição muito democrática,
e voltada, né, com um cunho social mais forte, né, veio no bojo, vamos dizer, das transformações que já ocorriam no mundo, no sentido da consolidação do estado de bem-estar social, onde os sistemas públicos de emprego começaram a ser criados também. Então esse foi uma espécie de um embrião, né, que nasceu naquela época. Antes de 1946, os trabalhadores eles não tinham nenhuma proteção estatal para o desemprego. Quando eles, quando eles eram demitidos, eles simplesmente perdiam a renda, e aí o máximo que poderia acontecer é algum sindicato esporadicamente se mobilizava, e aí os trabalhadores empregados ajudavam a remunerar o trabalhador desempregado. Antes de 46 era assim. Em 1946 houve a primeira previsão sobre seguro-desemprego na Constituição Federal. Mas não passou disso, porque essa lei não foi regulamentada. Brasil na década de 40. O mercado e as relações de trabalho começavam a se estabelecer no país. Um período marcado pela oferta de mão de obra no processo de industrialização do século XIX. Mas a fase de ascensão foi interrompida por uma crise econômica no início da década de 80, onde muitas empresas foram obrigadas a fechar as portas e demissões em massa aconteceram. O número de desempregados não parava de subir. A década de 80, ela sucedeu o período do milagre econômico brasileiro, que ocorreu na década de 70, onde houve a criação de vários empregos, houve justamente um boom econômico. O Brasil cresceu muito naquela época. Nesta época ainda não existia o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Havia uma grande incerteza quanto ao volume de recursos a ser gasto com esse benefício. E por isso os critérios de habilitação aos segurados eram bastante restritos. Não se tinha ainda uma ideia de qual seria esse impacto. Léia e Djalma perderam os empregos em uma época em que não havia nenhum amparo do governo em relação ao trabalhador desempregado. Para eles, foi um período da vida em que essa assistência era necessária e esperada. Na minha época, sair do emprego era correr atrás e contar com a sorte. Hoje não, você tem o seguro-desemprego, você tem os vale-transporte, você tem auxílio alimentação, na minha época não tinha nada. E você ia viver daquilo que você recebeu a ser de conta, que não é grandes coisas. Faltava sim. Nós precisávamos desse apoio e na época não tínhamos, era desesperador. Muito triste você ficar desempregado e não ter um apoio, e principalmente do governo, né? Porque a gente paga os nossos impostos, então nada é de graça. Dar uma respirada e segurar as pontas até uma recolocação. Um dinheiro temporário, mas que acaba ajudando nas contas da família em momentos de crise. É dessa forma que o benefício do seguro-desemprego, que é garantido por lei, ajuda o trabalhador brasileiro. Uma pequena ajuda que faz diferença, principalmente em momentos de crise. O seguro-desemprego é um benefício integrante da Seguridade Social, garantido pelo artigo 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal de 88 e tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente, ou seja, que foi demitido sem justa causa. Embora previsto na Constituição de 1946, ele foi introduzido no Brasil na década de 80, por intermédio do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, e regulamentado pelo Decreto nº 92.608, de 30 de abril do mesmo ano. Em 1986, né, o mercado informal era superior ao mercado formal, né? Isso vigorou até 10 anos atrás. Acho que havia uma dificuldade de institucionalização, uma dificuldade também de olhar o mercado de trabalho como um fator de estabilidade social. E em 1986, essa preocupação social sobreveio e foi quando se colocou o seguro-desemprego em pauta. Funciona assim. Ao demitir um funcionário sem justa causa, a empresa deve fornecer ao trabalhador 2 vias do formulário para que ele possa dar entrada no seguro-desemprego. Com o formulário e os documentos pessoais em mãos, o trabalhador deve ir a um dos postos de entrega do Ministério do Trabalho para fazer o pedido.
O seguro-desemprego, ele é devido quando existe a rescisão contratual sem justa causa e de iniciativa unilateral do empregador. Portanto, se o empregado afasta-se voluntariamente do serviço, é dele a iniciativa da rescisão, ou até mesmo se ele adere a um programa de rescisão motivada e complementar, especial, normalmente denominada PDV ou PDI, ele não tem direito ao seguro-desemprego. E, finalmente, se o empregador não entrega as guias para a obtenção do seguro-desemprego, o empregador fica compelido ou pode ser compelido a pagar a indenização correspondente. Stênio foi demitido, agora está atrás de um novo emprego. Enquanto não acha uma nova oportunidade no mercado, conta com o seguro-desemprego. A intenção é não ficar dependendo dele, né? Por mim, eu achava melhor nem receber a primeira parcela, antes disso já tá com um emprego novo, seria bem melhor. Os documentos exigidos para dar entrada no seguro são o requerimento nas duas vias, verde e marrom, cartão do PIS/PASEP, acompanhado pelo extrato atualizado, ou cartão do cidadão, carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato com a empresa e os 2 últimos contra-cheques, além de comprovantes de depósito do FGTS. Os postos do Ministério do Trabalho e Emprego estão espalhados por todo o país, localizados tanto nas agências estaduais como nas municipais. É difícil falar de dinheiro e não ficar feliz, principalmente em um momento complicado da vida do trabalhador. O problema é que tem muita gente que continua recebendo o seguro mesmo depois de ter sido contratado em outro emprego. Isso é fraude e pode trazer sérios problemas com a Justiça. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça retoma a Operação Bismarck, desencadeada em 2010 em Mato Grosso. Esquema montado por um grupo de estelionatários que fraudava o seguro-desemprego com documentos falsos. O ministro Sebastião Reis Júnior, acompanhado da 6ª turma do STJ, negou o recurso a um dos acusados e considerou válidas as provas da fraude, escutas telefônicas e quebra de sigilo bancário autorizadas pela Seção Judiciária do Amapá. Vários juízes em inúmeros processos muitas vezes determinaram a comunicação daquela situação, daquele caso concreto, para os órgãos de fiscalização, inclusive do Ministério do Trabalho e Emprego, porque constataram que o empregado postulou e obteve o reconhecimento de um vínculo empregatício não registrado para receber fraudulentamente o seguro-desemprego. É uma hipótese comum, sim. De acordo com a lei, existem 5 modalidades de seguro-desemprego. A mais comum é a formal, quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Mas tem também o seguro-desemprego pescador, que ajuda o profissional durante o tempo em que ele é proibido de exercer a atividade por conta da preservação das espécies. A outra é o Bolsa Qualificação, destinada àqueles com contrato de trabalho suspenso e matriculados em cursos de qualificação profissional. Tem ainda o direcionado ao empregado doméstico, para os trabalhadores que atuam nesta área. E, por fim, o seguro-desemprego concedido às pessoas que foram resgatadas de regime de trabalho forçado. Cada modalidade traz regras e critérios próprios. Portanto, é um benefício, uma prestação devida para o trabalhador que tem o contrato rescindido e temporariamente não obtém um novo emprego. Conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho. Esta é a prioridade de grande parte dos trabalhadores que recebem o benefício. A criação de uma lei que ampara o trabalhador nesse momento delicado de busca, para muitos, faz toda a diferença. O fato de ter o seguro-desemprego ajuda, mas assim, é um incentivador para você procurar outra coisa, né?
Com o desemprego em alta e períodos de recessão, o governo tomou várias medidas para assegurar o pagamento do seguro-desemprego. Entre elas, a Lei de 1990, que criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, para dar maior estabilidade ao benefício e garantir que ele não fosse cortado. Recentemente, houve a necessidade de uma nova reformulação nas regras do seguro-desemprego. Corte de despesas e aumento na arrecadação. Uma medida emergencial do governo para sair do vermelho em 2015 e arrumar as contas públicas. Com o advento da Lei 7998, que regulamentou o artigo 239 da Constituição, que criou o Fundo de Amparo ao Trabalhador, criou um conselho, isso deu uma estabilidade muito maior ao benefício do seguro-desemprego e em pouco tempo, né, com a flexibilização dos critérios, essa nossa cobertura, até pouco tempo atrás, chegou a 75%, né, dos dispensados sem justa causa. Então é uma diferença bastante grande. Várias dessas ações afetam os benefícios da Previdência Social e, portanto, diretamente os trabalhadores. Desde a publicação em dezembro de 2014, a medida provisória 665, que altera a Lei do Seguro-Desemprego, passou por diversas modificações na Câmara e no Senado. Com tantas idas e vindas dentro do Congresso, a medida só virou lei em junho deste ano. A nova lei altera 2 artigos da Lei de 1990. As modificações afetam basicamente quem vai pedir o seguro-desemprego pela primeira ou segunda vez. A partir da 3ª solicitação, as regras são praticamente as mesmas. Vamos às modificações. Para ter direito ao seguro-desemprego pela primeira vez, as regras estão mais duras. É preciso ter trabalhado por pelo menos 1 ano. Antes eram 6 meses. Comprovados os 12 meses, o trabalhador terá direito a receber 4 parcelas. Acima desse prazo estão garantidas 5 parcelas. As principais mudanças se referem à ampliação da exigência de tempo de emprego. A regra anterior dizia que o empregador tem direito ao seguro-desemprego, tendo trabalhado 6 meses nos últimos 36 meses. E o que variava a partir daí era apenas o número de parcelas. Se ele tinha 12 parcelas, eram 4, se tinham 12 meses, eram 4 parcelas, se tinham 18 meses, eram 5 parcelas. A partir do segundo pedido, diminui as exigências para receber o seguro. 9 meses de registro dão direito a 4 parcelas. Para receber 5, deve-se ter trabalhado no mínimo 2 anos. No caso de um terceiro pedido de seguro, 6 meses de trabalho darão direito a 3 parcelas. Para 4 parcelas, são 12 meses trabalhados. E para ter direito a 5 parcelas, o trabalhador precisa ter, no mínimo, 2 anos de carteira assinada. Isso vai impactar muito quem pede o seguro-desemprego pela primeira vez, principalmente. Aquele trabalhador que recém-chegado ao mercado formal, né? Então, por isso mesmo, esta regra atinge mais os jovens, porque é natural que os jovens tenham uma rotatividade maior no mercado de trabalho, tenham menos tempo de emprego. Como vimos, as alterações na lei deixaram o acesso ao seguro-desemprego mais restrito. Agora é necessário comprovar mais tempo de trabalho em carteira. Mas, bem antes disso, é preciso trabalhar e conseguir uma vaga no mercado de trabalho está cada vez mais difícil. No Brasil, as estatísticas revelam um cenário nada animador. A taxa de desemprego subiu nos últimos 3 meses até maio deste ano e chegou a 8,1%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa é a maior da série histórica, que começou em 2012, segundo o IBGE. No mesmo trimestre do ano anterior, o índice ficou em 7%. A região Nordeste teve maior índice, 9,6%. Em seguida, vêm as regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com a menor taxa, 5,1%. Entre os estados brasileiros, os 3 com maior taxa de desemprego são Rio Grande do Norte, com 11,5%, seguido da Bahia e Alagoas. Já os estados em melhor situação são o Paraná em terceiro, Rondônia em segundo e Santa Catarina, onde o índice de desemprego é o menor do país. O Instituto disse ainda que, além do desemprego, cresceu também a população desocupada. Com a perda de emprego
né, por muitas pessoas, ou com a compressão salarial e a perda de benefícios que decorre de uma situação de maior dificuldade na economia, é provável que essas pessoas, ou que muitas pessoas tenham se sentido mais pressionadas e venham tentando ingressar no mercado de trabalho. Então, isso gera uma maior procura por vagas. Por outro lado, como a economia está andando muito devagar, estagnada, até com queda no PIB prevista para este ano, a oferta de vagas também diminui. Ainda de acordo com o IBGE, o desemprego é mais alto entre as pessoas que não completaram o ensino médio e mais baixo entre as que têm nível superior completo. À medida que o mercado de trabalho se torna mais restrito, mais seletivo, mais exigente, né, a própria procura, né, de vagas, de oportunidades de trabalho faz com que pessoas de diferentes níveis de formação procure o mercado de trabalho. E nesse caso, até naturalmente se dá uma preferência por pessoas com formação mais extensa. Bruno tem 26 anos. Todos os dias ele anda pelo comércio atrás de emprego, mas a falta de um diploma deixa a busca por uma oportunidade ainda mais cansativa. Eles falam que o currículo é bom, mas sempre exige um diploma no curso superior. E como é que você sente em relação a isso? A gente se sente um pouco discriminado no mercado de trabalho também. Se eu tenho, por exemplo, oportunidades, tem muita gente procurando emprego, pessoas com formação de nível médio ou até nem com um nível médio completado, e pessoas que estão na universidade ou que completaram o ensino superior, quer dizer, é mais atraente contratar uma pessoa com mais formação pelo mesmo salário, ou pela vaga que está sendo disputada entre alguém que tem o nível médio ou nem isso e alguém que tem o nível superior e às vezes mais do que isso. O resultado está aí, muitas cabeças pensantes e poucas oportunidades. Enquanto não consegue uma recolocação no mercado, o brasileiro desempregado vai se virando do jeito que dá. Jordana vai receber a primeira parcela do seguro. A demissão foi inesperada e o benefício veio para aliviar o susto. Mesmo assim, ela não vê a hora de conseguir um novo emprego. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Na verdade, é melhor você correr atrás de um emprego, né? Se você está desempregado recebendo seguro é bom, mas na verdade você correr atrás de outro, porque o seguro não é pro resto da vida. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Participe! Mande um e-mail para antes e depois da lei, @stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.